Você está prestes a descobrir algo que talvez mude para sempre o que você entende por fé, abundância e realidade. Napoleon Hill não deixou apenas um método para alcançar riqueza material. Ele deixou um mapa vibracional, um código que vai muito além de dinheiro, um código divino que, quando ativado, sintoniza sua mente com o reino dos céus, aqui e agora. O que você verá neste vídeo foi escondido entre palavras, encoberto por conceitos, ignorado por aqueles que só liam Hill com os olhos da lógica. Mas se você ouvir com o coração, com a alma, você poderá acessar a frequência que muda tudo, porque esse vídeo não é só um vídeo. É um chamado espiritual para quem já sentiu que existe algo maior e está pronto para finalmente viver isso na prática. O reino dos céus não é um lugar, é um estado de vibração. Desde os tempos antigos, religiões prometeram a salvação após a morte. Mas poucos foram os mestres que ensinaram que o reino dos céus pode ser vivido aqui, agora, neste plano. Napoleon Hill entendeu isso. Ele escreveu: "A mente é a ponte entre o homem e o infinito. Aquilo que você mantém em pensamento, você atrai em existência." Mas aqui está o segredo que poucos perceberam. Ele não falava apenas da mente lógica, ele falava da mente espiritual, da mente que vibra, da mente que sintoniza. O reino dos céus é um estado vibracional de completa harmonia com o todo. É quando sua alma entra em coerência com a fonte. E isso muda tudo. O pensamento que ativa o reino dos céus. Durante anos, as pessoas tentaram entender qual seria o pensamento que desbloqueia essa realidade celestial. A maioria buscou respostas fora, na religião, nos gurus, nos livros. Mas Hill foi claro, ainda que velado. O homem que domina o próprio pensamento é aquele que conversa com Deus no silêncio da certeza. Não é qualquer pensamento, não é uma repetição vazia. É um pensamento carregado de fé vibracional absoluta. É um pensamento que não duvida, não hesita, não implora. É o pensamento que diz: eu já sou, eu já recebi, eu estou em unidade com o todo. Esse pensamento ativa o invisível. Esse pensamento acende a luz do reino dentro de você. A ciência do espírito, frequência, fé e manifestação. Napoleon Hill dizia que o subconsciente é o campo de ligação entre o pensamento humano e a inteligência infinita. Esse campo é como um solo espiritual e o pensamento é a semente. Mas aqui está o detalhe. Só a semente carregada de vida vibracional intensa brota. Quando você emite um pensamento com medo, dúvida ou pressa, esse pensamento não cria, ele destrói. Mas quando você emite um pensamento com fé total, você acende o código do céu. E o que Hill chama de inteligência infinita nada mais é do que a própria energia divina respondendo. O despertar da mente celestial. Existe uma mente dormindo dentro de você, uma mente que sabe tudo, vê tudo, sente tudo. Essa é a mente conectada ao alto, a mente do espírito. E essa mente não reage ao mundo físico. Ela projeta o mundo físico. Você quer saber por que sua vida está travada? É porque você está agindo como humano limitado e esqueceu que existe uma parte divina operando em você. Hill escreveu: "Todas as limitações são criadas por crenças, e todas as crenças podem ser substituídas por um novo padrão vibracional. Esse novo padrão é a porta para o reino. O silêncio que conecta com o divino. O mundo grita, a mente se agita, mas o céu sussurra." Napoleon Hill entendeu que os maiores códigos espirituais não são ouvidos com os ouvidos, mas com o espírito. Por isso ele escreveu: "Toda resposta da inteligência infinita chega no silêncio. Enquanto você está correndo, pedindo, suplicando, a vibração da dúvida está governando sua mente. Mas quando você se cala profundamente e sente que já é, o céu começa a se mover.
Esse silêncio não é vazio, ele é cheio de certeza. É no silêncio da mente que o reino dos céus começa a se infiltrar na sua realidade. A imaginação, o poder de ver o invisível. Hill foi ousado ao afirmar que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas ele não falava de uma imaginação fraca, fantasiosa. Ele falava da imaginação criadora divina, que é um reflexo direto da mente de Deus. Você foi feito à imagem do Criador. Isso significa que você também cria. Através da imaginação, você vê o que ainda não existe. Mas quando vê com fé, quando sente como se já fosse real, a matéria se dobra à sua vibração. Você não imagina para fugir da realidade. Você imagina para reprogramar o universo. O reino dos céus é real para quem vê com os olhos da alma. O eu superior, a consciência que nunca duvida. Você não é apenas esse corpo, nem apenas sua mente consciente. Dentro de você habita uma presença, uma centelha, um eu superior conectado ao divino. Hill chamava isso de inteligência superior e dizia: quando o homem cessa de duvidar, a inteligência infinita age sem resistência. A dúvida é uma interferência vibracional. Ela quebra o sinal. Mas a certeza é uma ponte direta entre sua mente e o reino. Seu eu superior nunca duvida. Ele já sabe que tudo o que foi prometido já é. Fé. O código de ativação espiritual. Fé não é apenas crer. É vibrar com a certeza absoluta daquilo que ainda não se vê. É saber que mesmo que o mundo diga não, Deus já disse sim. Hill escreveu: a fé é o elemento químico que liga o homem ao infinito. É como uma senha vibracional. Enquanto sua mente consciente hesita, a fé entra e aciona o plano superior. Fé é agir como se já fosse real. Fé é andar como quem já recebeu. Fé é declarar: eu estou no reino e o reino está em mim. O Espírito Santo em forma de frequência. Esse é o ponto mais profundo. Poucos ousam dizer, mas Napoleon Hill sabia. O Espírito Santo, essa presença divina que guia, consola e transforma, também se comunica por frequência. Quando sua mente e coração entram em sintonia pura, você acende o canal espiritual. Você se torna uma antena viva do divino. E nesse momento as respostas vêm, as oportunidades surgem, o impossível se materializa. Não é mágica, é alinhamento, é reino ativado. A mente como altar, o lugar da manifestação. Hill dizia que o homem se torna aquilo que pensa, mas o que ele quis dizer era mais profundo do que parece. Sua mente é um altar sagrado. Tudo o que você coloca nela é oferecido como uma oração ao universo. Se você pensa com medo, você adora o medo. Se pensa com fé, você adora o reino. Se pensa com escassez, você invoca a ausência. Mas se pensa com abundância, você atrai o céu para dentro da sua casa. A mente que vibra com Deus se torna um canal do céu na terra. Quando o reino toca a matéria, aqui está a revelação mais importante. O reino dos céus não é teoria, ele é tangível. Ele toca a matéria, ele transforma tudo. Quando sua vibração se eleva, você percebe. As portas se abrem sem explicação. Pessoas surgem com as soluções. Dinheiro vem de fontes improváveis. Ideias surgem como faíscas. O impossível se curva diante da sua nova frequência. Não é sorte, é o reino. E você é a ponte entre os dois mundos. O aviso de Hill: cuidado com o pensamento contaminado. Antes de concluir, Hill deixou um alerta. A mente pode ser céu ou pode ser inferno. Você é livre para pensar o que quiser, mas cada pensamento é uma semente e toda semente brota. Se você planta medo, ansiedade, culpa, escassez, não espere frutos de paz. Mas se você planta fé, verdade, presença, amor, abundância, você viverá o reino ainda em vida. A mente contaminada bloqueia o fluxo. A mente limpa o ativa. O pensamento que desperta o reino.
o código perdido que Hill tocou e o mundo ignorou. Existe um pensamento tão poderoso, tão carregado de luz e autoridade, que quando ele é verdadeiramente sentido e assumido pela mente humana, ele aciona um portal invisível, um código secreto que Hill apenas sussurrou nas entrelinhas de seus livros. Um pensamento que não é só mental, ele é vibracional. É um decreto silencioso que, ao ser emitido com fé inabalável, desce o reino dos céus sobre a terra. E qual é esse pensamento? Eu sou um com a fonte, e tudo o que é da fonte me pertence. Esse é o pensamento que remove as amarras da escassez, dissolve o medo e convoca o poder de Deus para operar através de você. Mas aqui está o que ninguém te contou. Não é apenas pensar isso, é se tornar isso. Napoleon Hill entendeu que o homem que comanda os céus na terra não é o mais inteligente, nem o mais culto, mas o mais convicto. Ele percebeu que a verdadeira riqueza, a verdadeira manifestação, começa quando o pensamento deixa de ser humano e se transforma em canal divino. Hill chamava isso de um estado de consciência espiritualizada. Uma vibração onde o desejo é purificado, a mente é silenciada e o poder de criação é transferido ao eu superior. E aqui está o mistério mais ignorado da história. A oração que não é sentida é barulho. O desejo que não é assumido é ilusão. A fé que não é vibrada é impotente. Hill sabia disso. Ele escreveu: há uma diferença entre orar e saber que será atendido. Uma vem do medo, a outra da união com a fonte. Você consegue sentir a diferença? A maioria das pessoas ora pedindo, mas o pensamento que acende o reino não pede. Ele proclama, ele afirma, ele já vive como se fosse. É esse tipo de pensamento que colapsa o tempo, que altera frequências, que move as leis invisíveis da realidade. É esse o pensamento que abre o reino dos céus agora, aqui, nesta terra. Mas cuidado, esse pensamento não tolera dúvida, não se mistura com o medo, não funciona com mentes divididas. Ele exige entrega total. Ele exige a morte da velha identidade limitada. Ele exige a ressurreição da sua essência divina. E talvez seja por isso que o mundo preferiu ignorar essa revelação. Porque é mais fácil acreditar que a abundância vem do trabalho exaustivo, do esforço físico, da sorte, do que aceitar que tudo começa com um único pensamento divinamente assumido. Hill não usou linguagem religiosa, mas cada página dele carregava o eco desse segredo. Ele falava de desejo ardente, de fé, de propósito definido, de autossugestão. Mas o que ele estava realmente tentando dizer era: você é uma extensão do Criador. E quando você pensa com a mente do Criador, o reino vem. Se essa mensagem está tocando você, se algo dentro de você está sendo despertado agora, então não ignore esse chamado. Inscreva-se agora no canal Dimensão da Abundância, porque aqui você não recebe só vídeos. Aqui você recebe códigos espirituais de transformação. Deixe o seu like se essa palavra está fazendo sentido para sua alma. E comente abaixo: eu assumo o pensamento que manifesta o reino dos céus em mim. Cada inscrição, cada curtida e cada comentário não é só um clique. É uma confirmação ao universo de que você está pronto para viver o sobrenatural na Terra. O pensamento criador, a palavra antes da matéria. Pare tudo agora. E entenda isso: você nunca atrai o que deseja. Você atrai o que vibra. E a vibração mais poderosa do universo não é o medo, não é a raiva, nem mesmo o desejo. É a certeza silenciosa de que o reino já é seu. É o pensamento que não grita, mas comanda. O pensamento que não pede permissão, porque ele já é um com a fonte. Quando Hill falava sobre a fé aplicada, ele não estava falando de religião. Ele estava falando da arquitetura da realidade, da construção invisível que acontece antes da matéria responder.
Porque o que poucos percebem é que a ação mais poderosa não é física, ela é vibracional. É aquele momento em que você assume uma nova identidade mental e espiritual. E o universo, obediente, ajusta as condições externas para refletir sua nova frequência interna. Esse é o código, esse é o segredo. É esse o verdadeiro pensamento que aciona o reino dos céus. Porque o reino não vem quando você corre atrás das coisas, ele vem quando você se alinha com a fonte. Quando você deixa de pensar como mendigo espiritual e começa a pensar como herdeiro de uma abundância eterna. Hill escreveu: quando você acredita com tanta convicção que age como se já tivesse recebido, então o universo se curva a você. Isso é mais do que filosofia, é mecânica espiritual. É a própria frequência da criação atuando em você. Mas o mundo moderno te ensinou o oposto. Te ensinou a esperar ver para crer. Te ensinou a confiar no que é externo. Te ensinou a vibrar medo, dúvida e escassez. E enquanto você segue esse caminho, o reino permanece fechado, porque ele não responde à lógica, ele responde à fé vibrada. Isso é mais do que filosofia, é mecânica espiritual. É a própria frequência da criação atuando em você. Mas o mundo moderno te ensinou o oposto. Te ensinou a esperar ver para crer. Te ensinou a confiar no que é externo. Te ensinou a vibrar medo, dúvida e escassez. E enquanto você segue esse caminho, o reino permanece fechado, porque ele não responde à lógica, ele responde à fé vibrada. Milagres silenciosos, quando a mente alinha com o céu e a terra obedece. Existe um momento, um instante invisível, muitas vezes ignorado, mas divinamente poderoso, em que a mente do homem se alinha com a mente de Deus. E nesse exato momento, o céu desce para a terra. Mas ele não vem com trovões, ele não vem com relâmpagos, ele vem no silêncio, no invisível, no sussurro da certeza interior. É nesse silêncio que os milagres nascem. Napoleon Hill entendeu que a manifestação não precisa de barulho, ela precisa de fé vibracional. Ele revelou isso de forma sutil, mas explosiva. Quando a mente está completamente convencida, o universo não tem escolha a não ser obedecer. E o que é essa convicção absoluta, senão a linguagem da alma alinhada com o Criador? É nesse estado que os milagres ocorrem, sem alarde, sem lógica, sem explicação. São milagres silenciosos, coisas que mudam sem que você perceba como. Portas que se abrem sem você bater, pessoas que surgem com respostas que você nem sabia que precisava, recursos que aparecem quando você não tinha mais forças para buscar. Mas tudo isso é ativado no campo invisível, quando o seu pensamento deixa de ser carnal e se torna celestial. Esse é o segredo que Hill deixou nas entrelinhas, que a mente humana, quando alinhada com Deus, é a própria força criadora encarnada. Mas isso exige mais do que repetir frases positivas. Exige fé vibracional, exige convicção energética, exige abandonar o velho eu limitado e assumir com coragem a identidade daquele que já habita o reino, mesmo enquanto caminha pela terra. É por isso que tantas pessoas leem "pense e enriqueça" e não manifestam nada. Porque elas estão lendo com os olhos da carne, não com os olhos do espírito. Estão buscando técnicas, mas ignorando o espírito por trás da técnica. Hill escreveu: a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Isso não é só poético, é literal. É o código para colapsar realidades. Quando você pensa com fé total, não há resistência. E onde não há resistência, o milagre se materializa com velocidade sobrenatural. E o mais impactante, esses milagres acontecem em silêncio, sem fogos de artifício, sem reconhecimento externo, mas com transformações reais, profundas e visíveis. Você começa a notar, pessoas mudam perto de você,
Oportunidades começam a te procurar. A vida entra em sincronia. E você percebe que não está mais sozinho, porque agora você pensa com Deus. Você vibra com o reino. Você caminha como um canal vivo da abundância celestial. E essa é a maior revelação de todas. O pensamento que aciona o reino dos céus não te faz apenas desejar o milagre. Ele te transforma no milagre. O milagre no deserto. Quando o reino se revela no meio da provação, você já reparou. Os milagres mais profundos, os mais impactantes, não acontecem nos palácios. Eles acontecem no deserto. Napoleon Hill aprendeu isso no silêncio de suas lutas pessoais. Antes de se tornar o autor de um dos livros mais influentes da história, Hill passou por fome, dívidas, desespero e humilhação. Ele foi rejeitado, esquecido, desacreditado. Mas ali, no lugar onde a lógica morre, ele descobriu algo que poucos têm coragem de encarar. O reino dos céus na terra não é entregue a quem busca conforto. Ele é revelado àqueles que resistem ao deserto com fé inabalável. É nos momentos em que tudo parece desmoronar. É quando as portas se fecham. É quando os amigos somem, que Deus testa a estrutura do seu pensamento. Hill escreveu: toda adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas só quem pensa com o céu é capaz de enxergar a semente. Enquanto o homem comum vê dor, o homem espiritual vê oportunidade de manifestação. E aqui está uma das revelações mais ignoradas por leitores superficiais. Os desafios não vêm para te destruir. Eles vêm para verificar se o pensamento que você carrega é digno do reino. Porque o reino dos céus não é dado por acaso. Ele é ativado pela frequência da perseverança, pela convicção inabalável de que mesmo quando o mundo diz não, Deus já disse sim. É esse pensamento que transforma a escuridão em luz, dor em ouro, choro em renascimento. Foi assim que Hill conseguiu se reerguer. Ele não apenas pensava positivo, ele pensava em aliança com Deus. Ele escreveu seus capítulos mais poderosos não em tempos de glória, mas em noites de silêncio, sem dinheiro para alimentar seus filhos. E ainda assim, ele continuava escrevendo, afirmando, pensando com fé. Por quê? Porque ele já tinha acessado o reino por dentro. E uma vez que você acessa o reino interior, nada do lado de fora pode te derrotar. É nesse momento que os milagres silenciosos começam a acontecer. E você percebe, o dinheiro volta, a saúde se restaura, a intuição se aguça, o caminho se revela. Mas nada disso acontece porque você lutou com o mundo. Acontece porque você venceu dentro da mente. Porque você se recusou a abandonar o pensamento que ativa o reino. Esse é o segredo de Hill que ninguém te contou. A realidade física não é moldada pela força. Ela é moldada pela fé vibracional, sustentada mesmo no meio da dor. Porque é fácil pensar com fé quando tudo está dando certo. Mas é divino pensar com fé quando tudo está desabando. É nesse pensamento que Deus age. É nesse espaço que o reino dos céus se manifesta na terra. O tempo de Deus, o milagre não atrasou. Ele está esperando sua frequência. Escuta isso com atenção. O milagre não está atrasado. O que está atrasado é o alinhamento do seu pensamento com a vibração do céu. Napoleon Hill descobriu que a manifestação é instantânea no plano espiritual, mas só se revela no mundo físico quando a sua mente se torna um canal puro, constante e alinhado. Isso muda tudo, porque a maioria das pessoas acredita que tempo é cronológico, blindado pela frequência, o segredo dos que vivem no reino mesmo em meio ao caos. Aqui está a verdade que vai estremecer as fundações da sua mente. Pensar com o reino é fácil. Manter esse pensamento diante da tempestade, isso é o verdadeiro poder.
Napoleon Hill viu isso ao longo de sua jornada. As pessoas aprendem os princípios. Elas entendem a lei da atração, o poder do desejo, a fé, mas não sustentam a frequência. Porque basta uma notícia ruim, um problema inesperado, uma frustração, e tudo desmorona dentro delas. E é aí que o reino se fecha. Não porque Deus fechou, mas porque a mente voltou ao medo. Hill escreveu: o medo é o assassino do potencial, a dúvida é o ladrão dos milagres. Você precisa entender, o mundo vai testar a sua vibração, o caos vai te provocar. As circunstâncias vão tentar te fazer esquecer que o reino está dentro, não fora. Mas os poucos que vivem de forma sobrenatural, aqueles que manifestam oportunidades onde todos só veem crise, que prosperam mesmo em tempos de colapso, são os que se recusam a baixar sua frequência. O legado divino de Napoleon Hill, o código oculto que transforma pensamentos em reino. Agora que você caminhou pelas profundezas do pensamento que aciona o reino dos céus na terra, é hora de entender o verdadeiro legado de Napoleon Hill, muito além do que aparenta em suas palavras. Hill não deixou apenas um método para enriquecer. Ele deixou um código espiritual, um chamado para despertar o poder divino que habita em cada mente humana. Ele mostrou que a verdadeira riqueza nasce do alinhamento entre um pensamento forte e convicto, que não vacila diante das dúvidas, um sentimento ardente que incendeia o campo vibracional da criação, uma imaginação focada que visualiza a realidade com a certeza do reino, uma palavra declarada que sela o destino no campo invisível e uma entrega silenciosa que confia plenamente na inteligência infinita. Esse não é um caminho para poucos. É o caminho para os escolhidos, os que ousam transcender a limitação humana e se tornar co-criadores do divino na Terra. Você agora sabe que o reino não é uma promessa distante. Ele está acessível aqui e agora, através do poder do seu pensamento. Está esperando para se manifestar na sua vida, na sua mente e no seu coração. Mas para isso é preciso mais do que desejar. É preciso assumir o pensamento que ativa o reino. É preciso viver como se o reino já fosse sua realidade, mesmo quando a matéria ainda não mostra sinais. Napoleon Hill revelou que o segredo da abundância está escondido nessa mudança radical de consciência. E essa mudança só acontece quando você aceita ser um instrumento da inteligência divina, vibrando em sintonia com o céu na terra. O que você faz com esse conhecimento determina o seu destino. Você pode continuar vivendo na dúvida, na escassez e na espera, ou pode assumir agora mesmo o pensamento que transforma, o pensamento que aciona o reino dos céus na terra. Você chegou até aqui porque sente que algo dentro de você está despertando, algo que não pode mais ser ignorado. Um chamado para assumir um novo nível de consciência. Um convite para ser mais do que um mero espectador da vida. Napoleon Hill não escreveu "pense e enriqueça" apenas para mostrar um caminho de dinheiro. Ele revelou um portal espiritual, o segredo dos que transformam o invisível em visível, dos que manifestam o reino dos céus aqui na terra. Agora é a sua vez. Você pode escolher o pensamento que aciona o reino. Você pode assumir o poder da fé vibracional, do sentimento ardente e da imaginação consagrada. Você pode ser o co-criador da sua própria realidade divina, mas isso exige ação. A ação de mudar sua mente, de alinhar seu coração, de firmar sua palavra e de entregar sua vida com confiança absoluta. Se essa mensagem tocou sua alma, se você quer continuar nessa jornada de transformação e abundância, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade no canal Dimensão da Abundância. Lá eu trago segredos ocultos, revelações poderosas e ensinamentos que vão te guiar para viver essa realidade todos os dias. Não fique parado. Não espere o impossível. Seja o pensamento que ativa o reino
Inscreva-se agora, deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Comente abaixo: eu assumo o reino na minha vida, para que juntos possamos elevar nossa vibração e manifestar milagres silenciosos. Lembre-se, o reino dos céus não é um sonho distante, ele é uma frequência vibracional. Ele é o seu direito de nascença e está esperando por você. Assuma o poder, ative o reino, transforme sua vida. Aqui começa a sua nova realidade.